Nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas que mais me mandam lá na caixinha de perguntas do Instagram sobre estudo pré-vestibular. O meu nome é Agatha e eu sou estudante de medicina da Federal. Primeira pergunta: você acha que em um ano dá para passar em média do zero? Gente, essa é uma pergunta assim misturada com aquelas, dá para evoluir de 700 para 800 esse ano? Dá para aumentar a nota de X para Y? Dá para passar do Enem em medicina no Enem começando hoje? Enfim, esse tipo de pergunta assim, acho que é a campeã de aparição lá na caixinha de perguntas e no meu direct. Sim, gente, dá para passar em medicina do zero, dá para passar em medicina começando hoje, dá para passar em medicina se você foi um péssimo aluno na escola, não importa a sua realidade, dá para passar em medicina desde que você se comprometa com isso. Eu digo que assim, tudo na vida precisa de um bom planejamento para acontecer, tá? Então, primeira coisa, o que você precisa unir aí? Um bom planejamento, tá? Isso mistura um bom plano de estudo e um bom cronograma. Plano de estudo é aquilo que você faz no seu dia a dia, as tarefas que você tem que realizar, e o cronograma de estudo é aquela lista de conteúdos que você precisa estudar em cada dia da semana. Sobre a questão estratégica e do que você precisa estudar, eu diria que você precisa misturar algumas coisas. Estudo de conteúdo, tá? Para pegar a base dos conteúdos, para realmente dominar aqueles assuntos. Estudo de dificuldade, revisões, muito importante, revisões semanais, simulados, tá? Que são as provas antigas, e a autoanálise para você analisar os seus erros, os seus acertos e potencializar aí esses acertos. Próxima pergunta: como criar o hábito de estudar 10, 12 horas por dia? Aqui a gente está falando sobre a famosa disciplina, né? A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é que eu não comecei estudando 10, 12 horas por dia. Eu comecei aos poucos e fui aumentando o meu período aí de estudo, porque no começo, gente, se você não estuda nada hoje, para você atingir, né, na verdade, as 10, 12 horas de estudo, demanda um tempo, leva tempo. E tenha noção disso, tá? Não se cobre demais, calma. Comece hoje, amanhã aumente um pouco mais o período de estudo, depois aumente um pouco mais, depois aumente um pouco mais, você vai ver que com o tempo você vai chegar nessa média de tempo ali estudado por dia. Eu vejo também que vocês confundem muito motivação com disciplina, tá? Mas assim, algo que eu preciso tirar da cabeça de vocês é que a motivação ela é mais importante que a disciplina. Isso não existe, isso não existe. A disciplina, ela é muito mais importante e superior à motivação, porque não é todo dia que você vai acordar feliz, sorridente. Nossa, que vontade que eu tô de estudar matemática básica. Não, você não vai acordar com essa felicidade e essa motivação todos os dias. Você pode até acordar na segunda-feira motivado porque no domingo ficou descansando, mas ao longo da semana isso vai cair. E se você depender da motivação para estudar ou para fazer qualquer coisa na sua vida, me desculpa a palavra, mas você tá ferrado. Então, assim, não dependa da motivação, tira essa ideia da sua cabeça, a disciplina é muito superior à motivação. Outra coisa, desgrude do celular um pouco, tá? Porque esse pequeno aparelhinho, ele vai afetar a sua produtividade. Próxima pergunta que me mandam muito por lá. Como era a sua rotina de estudos? Então, eu acordava por volta das 6, 7 horas, começava já às 7h30, eu estudei basicamente em casa nesse período. Começava a estudar umas 7h30, aí meus blocos de estudo eram de 2 horas, tá? Então eu estudava até as 7h30, 8h30, 9h30, aí eu parava das 9h30 até as 10 e depois eu estudava até meio-dia. Aí eu parava no almoço até 1h30. Às vezes eu fazia academia ali logo no começo da tarde, às vezes mais na metade da tarde, mas isso não muda muita coisa porque o tempo que eu vou destinar pra isso é o mesmo, né? Aí eu começava a estudar 1h30 e até as 3h30, ficava até as 4 no café, depois eu ia das 4 até as 5 pra academia, aí eu voltava pra casa, das 5 até as 7 estudava, aí eu pausava meia hora, das 7 até as 7h30, depois eu voltava a estudar, ficava até 9h30 e daí eu ia dormir. Essa era a minha rotina de segunda a sexta. Aí no sábado eu estudava a parte da manhã e da tarde ali, igual eu falei pra vocês, só que daí eu não ia pra academia, né? Aí de manhã eu estudava 4 horas, à tarde também 4 horas, e daí eu parava e só voltava segunda-feira de novo, né? Além do sábado à noite eu não estudava e nem do domingo. Essa era a minha rotina de estudo na época que eu estudava pro vestibular. É claro que durante a minha preparação, desde o começo até o final, eu mudei um pouco esse meu plano de estudo, né? Mas essa era a minha rotina ali no final, quando eu fui aprovada. Próxima pergunta. E quando seus amigos não entendem que você precisa estudar e te chamam para sair toda hora? Primeira coisa, se os seus amigos não apoiam o seu projeto, eles não são seus amigos. Outra coisa, sabe aquela história de você é a média das 5 pessoas com as quais você convive? Isso é verdade.
Assim, existem exceções? Existem. Só que são exceções. A pessoa precisa ter uma mente, assim, mas muito evoluída, pra não cair, pra não seguir a manada, digamos assim, tá? Precisa ser muito evoluído mesmo. Por isso que é a exceção da exceção. Esse negócio de você é a média das 5 pessoas com as quais você convive, tá totalmente certo, tá? Então, cuidado com isso. Se você tá nessa caminhada, já é difícil demais você ficar nessa caminhada pré-vestibular. E assim, com gente que não entende e que não apoia o seu projeto, fica pior ainda. Vou contar uma história aqui pra vocês agora. Eu tinha um grupo de amigas que eu conheci durante a escola, e quando eu entrei no cursinho, no primeiro ano de cursinho, eu não estudei, né? Eu fui estudar nos 2 últimos anos de cursinho. Nesse primeiro ano de cursinho ali, até na verdade, final do ano, não, até a metade do outro ano que eu comecei a estudar de verdade, eu tava ali no grupo delas, de vez em quando eu saía, enfim, né? Até que chegou a pandemia. E daí, o que aconteceu foi que eu mudei muito a minha mentalidade. Pra mentalidade de, não, eu vou estudar, eu vou fazer dar certo. E quando eu fiz isso, eu estudava basicamente de domingo a domingo. Eu tive essa fase de estudar domingo a domingo sem parar. E elas começaram a, tá, como assim você não vai sair com a gente? Como assim você não vai ir lá comer com a gente? Como assim você não vai sair? E eu fiquei, poxa, acho que não tá mais batendo as coisas, né? A nossa vibe não é mais a mesma. E a coisa chegou num ponto em que eu tive que fazer uma escolha. E a minha escolha foi, ó, galera, é isso aí, eu vou ter que sair do grupo porque eu tô seguindo isso daqui, eu vou fazer isso e tal, e sair do grupo, entendeu? Isso aconteceu comigo. Por quê? Porque os meus objetivos não eram mais os mesmos, e elas não estavam mais entendendo. E tá tudo bem, eu não tô falando que, eu tô certo, entende? Eu só tô falando que quando os objetivos, eles são tão díspares assim, quando as pessoas não apoiam o seu projeto, quando as pessoas não estão nem aí pra você tem que cair fora mesmo, porque é assim que as coisas funcionam. Próxima pergunta. Como você fazia com o celular quando estudava? Tinha rede social igual hoje? Então, eu diminuí muito o uso do celular quando eu tava no período ali, né, do estudo pro Enem, diminuí muito, assim. Tinham vezes, assim, no começo, quando eu tinha ainda Instagram, eu pegava, eu excluía todas as redes sociais, ficava alguns dias sem, depois eu voltava. Às vezes eu desligava o celular, ficava um tempo sem celular. Enfim, eu diminui bastante o uso do celular, assim, eu usava bem pouco, sabe? E chegou uma hora que deu a louca, assim, eu excluí todos os meus perfis das redes sociais, não só o aplicativo, os perfis mesmo. E eu fiquei um tempo sem, assim, nossa, eu acho que eu devo ter ficado uns 7 meses sem Instagram, sem nenhum perfil em rede social, assim. E o que eu posso dizer pra você, né? Quando você consegue lidar com isso, quando você tem um equilíbrio aí das coisas, não, eu vou usar esse horário aqui pra estudar, depois eu vou mexer um pouco no celular, é isso. Quando você tem disciplina o suficiente pra isso, ótimo, continue com as redes sociais. Eu não tô falando aqui pra você excluir tudo, entendeu? Mas é importante você ter equilíbrio aí nessa coisa, pro celular, pras redes sociais não te atrapalharem, né? Porque a gente sabe que hoje aí a gente é viciado em rede social, a gente é viciado em celular, não há como negar. Só que é importante você encontrar o seu equilíbrio. E eu realmente excluí porque eu queria focar 100% no meu estudo. Mas isso não quer dizer que você tem que excluir a rede social para conseguir focar nos estudos 100%, entende? Então, sim, eu diminui muito o uso de rede social, de celular, enfim, depois até que eu criei um novo perfil, eu ainda tava estudando, né? Mas depois que eu tive essa louca aí, eu aprendi a lidar mais com a rede social, que eu excluí ali, né? Eu aprendi a lidar mais com rede social, e daí eu consegui ter o equilíbrio aí, né? Mexer só na hora oportuna, enfim. Eu alcancei meu equilíbrio e sobre ter mais disciplina em relação ao uso do celular e rede social. É importante você ter isso também. Bom, foi esse o vídeo de hoje. Eu acho que eu consegui responder algumas perguntas aí, né? Pelo menos as mais frequentes que vocês me mandam. Se inscreva aqui embaixo, deixa o like e foi isso. Bons estudos!